Talvez você tenha uma caixinha de promessas na sua casa e já leu o Salmo 91:1, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Só que esse salmo tem muito mais para nós e a gente consegue extrair muitas lições espirituais dele. E a gente vai fazer isso hoje no nosso programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. E nós estamos aqui para estudar a Bíblia, para a gente conhecer um pouco mais sobre a vontade de Deus no seu livro sagrado. E para isso, a gente preparou aqui um material todo especial na Escola Bíblica da Novo Tempo para oferecer para você. É a revista Esperança, Céu ou Inferno? Salvo ou perdido? Aqui nessa revista nós estamos estudando sobre a doutrina da salvação. Como acontece a salvação de um ser humano. E essa revista é muito bonita. Eu vou folhear para você aqui, olha, mais pertinho aqui na câmera 3. Eu quero folhear a revista. Aqui está a capa, ó. Capa bem sugestiva, né? Assim, bem forte. E aí você tem aqui as lições, olha aqui, ó, essa aqui é só o índice, olha que revista bonita, né? E ela é toda bem ilustrada, foi escrita pelo pastor Vinícius, e no final de cada capítulo tem aqui um QR Code, onde você aponta ali a câmera do seu celular e você é levado para uma videoaula. O pastor Vinícius vai te explicar mais sobre aquele assunto, né? Então, essa revista, ela é preparada com muito carinho. Veja, ó, deixa eu mostrar esse capítulo aqui para você. Tá vendo ainda aí? Esse capítulo aqui, ó, o inferno. Veja, o inferno existe, não existe, ele é literal, não é literal. Nós temos um capítulo sobre isso. Esse capítulo aqui, ó, a fé na Bíblia. Ou seja, com essa revista você vai poder encontrar respostas na Palavra de Deus sobre a questão da salvação do ser humano. Como é que acontece? Que tem alguma parte que é nossa, é tudo de Deus, é dividido. Você vai descobrir isso aqui e você pode ter essa revista de graça. Aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, nós enviamos para você os materiais de estudo da Bíblia sem cobrar nada. Os Anjos da Esperança já pagaram esse material, você vai receber na sua casa sem ter que pagar nada por isso. Então você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp agora, o número é 12982444449, 12982444449. É só mandar uma mensagem para esse WhatsApp, assim, eu quero a revista Céu ou Inferno, e a gente vai te ajudar a fazer seu cadastro para a gente poder mandar para sua casa sem custos. Ou você entra agora no site novotempo.com/escola bíblica, lá você vai encontrar a imagem dessa revista, clica na imagem, vai abrir o formulário, você mesmo preenche, clica para enviar o formulário, é só esperar que em alguns dias chega na sua casa pelos correios. Ou você pode ligar para nós no 0 operadora 12 21 27 30 30 e nesse número você vai conversar com um dos nossos atendentes e aí você vai pedir a sua revista Esperança e nós vamos mandar para a sua casa. Muito bem, agora eu já ofereci esse presente para você, é hora da gente entrar no nosso estudo da Bíblia de hoje e para isso eu quero orar com você para que a gente possa pedir o Espírito Santo para estar conosco. Você pode fechar seus olhos, então vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nesse momento pedindo a iluminação do Teu Santo Espírito para estudarmos o Salmo 91. Esse salmo que é tão conhecido, mas às vezes um pouco mal interpretado, e nós queremos, Senhor Deus, te retirar desse salmo hoje lições espirituais que respeitam o texto bíblico e as lições espirituais que o Senhor quis deixar aqui no Salmo para nós. Por isso nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, o batismo do Espírito Santo nesse momento, para que possamos entender a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 91. Nós estamos aqui
Eu estou usando a Nova Versão Internacional, você pode usar a versão que você tem aí, elas diferem um pouquinho uma palavra ou outra, mas o sentido é o mesmo. E nós vamos começar a estudar o Salmo 91, porque eu tenho certeza que você já ouviu pelo menos esse salmo em algum momento. Eu entrei uma vez na casa de uma pessoa, tinha uma Bíblia bem grande, aberta no Salmo 91, porque ele é tido como o Salmo da proteção, né? O Salmo daqueles que precisam de proteção de Deus. Mas veja, é interessante porque algumas pessoas gostam de usar a Bíblia como um amuleto, né? Então a pessoa vai lá, pega uma Bíblia e deixa aberta na entrada da sua casa no Salmo 91 ou no Salmo 23, como se o fato da Bíblia estar aberta ali na entrada da casa fosse causar a proteção. Veja, a Bíblia não é um amuleto. Ela não serve como um amuleto de sorte, assim que se a gente carregar ela com a gente, se a gente colocar ela aberta em casa, então já vai nos proteger. Não é assim que funciona. A Bíblia é um livro para ser estudado e mais do que estudado, para ser aplicado na nossa vida. E você vai perceber que o Salmo 91 realmente fala de proteção. Mas ele fala de proteção para um grupo especial de pessoas. Ele fala de proteção em circunstâncias especiais que precisam ser compreendidas. Então, deixa a tua Bíblia aberta porque eu quero ler todo o Salmo, tá bom? Aos poucos nós vamos lendo e vamos entendendo. E o versículo 1 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Veja que aqui o início, a introdução do Salmo, já faz um recorte das pessoas que vão receber as bênçãos desse Salmo. Eu quero chamar a sua atenção para isso. O Salmo não está direcionado para todas as pessoas. Porque se você ler o versículo 2, diz assim: pode dizer ao Senhor. Vamos ler o versículo 1 e 2, tá? Porque eles são bem complementares. Diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Só aqui a gente já poderia passar um bom tempo refletindo. Porque quem é que pode dizer ao Senhor assim: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza? Porque refúgio e fortaleza são duas coisas que nós precisamos quando nós estamos sofrendo ameaças, certo? Quando você está sendo ameaçado por alguém, você precisa de um refúgio. Na época aqui da Bíblia, quando uma cidade era ameaçada, um exército era ameaçado, ele precisava de uma fortaleza, né? Precisava de muros altos que protegessem. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é aquele para quem nós corremos quando nós estamos sendo ameaçados. Ele é aquele em quem nós nos protegemos quando tem alguma coisa tentando nos prejudicar. Mas quem pode dizer a Deus, ou quem pode orar a Deus dizendo: o Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza? Quem pode fazer essa oração? Quem pode são aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e que descansam à sombra do Onipotente. Isso aqui é muito sério. Às vezes a gente encara a Bíblia, como eu falei no começo, como se fosse um objeto de sorte, né? Então, a gente quer ficar cobrando de Deus coisas que Ele nos prometeu dar depois que nós fizéssemos a nossa parte. Veja, na Bíblia, a salvação é de graça. Na Bíblia, a salvação não tem nada que nós fazemos para comprar a nossa salvação. Tá? A salvação é um dom gratuito de Deus, como diz lá Paulo em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Dom gratuito de Deus. Mas existem coisas na Bíblia que Deus só nos dá depois que nós fazemos a nossa parte. E aqui no Salmo 91, esse Deus que é refúgio e fortaleza, o Deus em quem se confia, ele só é acessado por pessoas que cumprem o versículo 1, que diz, são pessoas que habitam no abrigo do Altíssimo e descansam à sombra do Onipotente. O que isso quer dizer? O que significa
habitar no abrigo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Veja, são pessoas que estão todo o tempo perto de Deus. O abrigo dessas pessoas é Deus. Ou seja, elas moram em Deus. Essa é a metáfora aqui. E elas estão à sombra de Deus. Veja, quando é que você tem acesso à sombra de uma árvore? É quando você está debaixo da árvore. Quando você está próximo à árvore. Você não consegue acessar a sombra de uma árvore estando distante dessa árvore. Ou seja, o Salmo 91, as bênçãos do Salmo 91, elas são direcionadas para pessoas que estão próximas de Deus. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque às vezes a gente está cobrando coisas de Deus. A gente está cobrando que Deus faça coisas por nós, sem que nós antes façamos a nossa parte. A gente está dizendo assim, Senhor, mas o Senhor não me protegeu dessa doença? Eu acho interessante porque algumas pessoas só lembram de Deus quando a situação fica difícil. Alguns meses atrás, eu recebi um pedido de oração de uma pessoa. Na verdade, era um grupo assim que estava pedindo oração e tal por uma determinada pessoa. E eu conheço a pessoa. Sei que não era uma pessoa que que pensava muito em Deus, né? A vida dessa pessoa era festa, bebida, noitadas. Era uma vida completamente avessa àquilo que Deus pede na Bíblia. Mas quando essa pessoa ficou doente, ela começou a pedir oração, pedindo a cura de Deus. Veja, eu não estou dizendo aqui que Deus não vai curar essa pessoa, porque Deus é infinitamente misericordioso e Ele vai tomar uma decisão sobre a saúde dessa pessoa. O que eu estou pensando aqui, eu estou pensando sobre essa questão de gente que não está nem aí para Deus. Gente que não quer nada com Deus, que está vivendo, que sabe que está vivendo contra a vontade de Deus. E aí quando chega uma doença, essa pessoa vai para Deus e diz assim, mas Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Por que o Senhor deixou essa doença chegar na minha vida? Por que o Senhor deixou essa crise chegar na minha vida? E eu quase consigo escutar Deus dizendo assim, mas eu tentei várias vezes estar perto de você, eu tentei várias vezes fazer o apelo a você e você me rejeitou. O Salmo 91, ele se cumprirá na vida de pessoas que estão perto de Deus, que se escondem, se abrigam em Deus e que estão à sombra do Altíssimo. Essas pessoas, volte para o versículo 2, podem dizer, Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. E veja um detalhe aqui no Salmo, esse Salmo é muito rico, porque essas pessoas, no versículo 2 diz elas estão dizendo ao Senhor. A gente poderia usar um outro nome para isso aqui, não é? A gente poderia usar o nome oração. Oração. Ou seja, as pessoas que desfrutam do Salmo 91 são pessoas que oram ao Senhor. Aquilo que eu estava te dizendo, são pessoas que estão próximas a Jesus e que no tempo em que estavam sãs, no tempo que não tinha crise, elas estavam com Deus. E quando a crise chegou, elas continuaram com Deus. Elas oram ao Senhor. Elas não rejeitam o Senhor, elas estão próximas. Agora percebam uma coisa aqui, porque muitas vezes se olha para o Salmo 91 como o salmo que promete que na vida de um fiel a Deus não terá problemas. Mas não é isso que o Salmo está dizendo. Pelo contrário, essa pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, essa pessoa que descansa à sombra do Onipotente, ela está precisando de refúgio e fortaleza, no versículo 2. O que isso significa? Significa que os problemas chegaram na vida dela. Amigos, e os problemas chegarão na vida daqueles que são fiéis a Deus. É só você parar e olhar para o texto bíblico. Quais foram os personagens bíblicos que foram fiéis a Deus e que nunca tiveram um problema na vida? Me fala um. Não existe. Aliás, amigos, o próprio Deus se encarnou, Jesus Cristo, e ele teve uma vida de muitos problemas. Ele foi perseguido, tentaram ou fizeram menção de apedrejar Jesus,
tentaram matar Jesus várias vezes até que conseguiram. Ele foi rejeitado pela sua família, ele foi rejeitado pelos judeus. Veja, a expectativa de que um cristão não terá problemas na vida é uma expectativa errada. E quem tem essa expectativa na vida vai sofrer não apenas com o problema, mas com a decepção da sua expectativa errada. Os cristãos fiéis a Deus terão problemas, porque o próprio Jesus falou: nesse mundo tereis aflições. Aqui no Salmo 91, nós temos um fiel a Deus, que está próximo de Deus, que ora ao Senhor, precisando de refúgio e fortaleza. Mas a partir do versículo 3, continua o Salmo, vem comigo, diz assim: Ele, Deus, o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Versículo 4, Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio e fidelidade. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Ah, como eu gosto dessa imagem aqui. Porque a imagem aqui do versículo 4 é a imagem de uma galinha que protege os seus pintinhos durante uma tempestade. Ou de um pássaro que protege, a mamãe pássaro, né, que protege os seus filhotinhos de uma tempestade. Uma vez eu vi uma imagem dessa, num vídeo na internet, uma tempestade muito forte, ventos muito fortes, e uma mamãe pássaro estava no seu ninho, os seus filhotinhos bem pequenininhos estavam ali no ninho com ela, e ela abriu as suas asas e colocou sobre os seus filhotinhos assim. E a tempestade veio, e os ventos batiam, aquele galho balançava, mas os filhotinhos estavam protegidos, porque sua mãe estava ali com as asas abertas. Essa é a imagem que Deus coloca aqui. Ele está dizendo assim, que Deus vai proteger você como uma galinha protege os seus filhos, os seus filhotes, os seus pintinhos. Agora perceba uma coisa aqui, que eu vou ficar dando ênfase nessa nossa conversa. Por que Deus precisa nos cobrir com as suas penas, como esses pássaros cobrem os seus filhotes? Ele precisa fazer isso porque lá fora tem uma tempestade. Você está entendendo que o Salmo 91 não é uma promessa de vida sem problemas? Não, não é. O Salmo 91 não é a promessa de que na sua vida não chegará uma tempestade, não. O Salmo 91 é a promessa que quando a tempestade chegar, se você fizer o Altíssimo do seu refúgio, se você estiver à sombra do Onipotente, na tempestade Deus vai colocar suas asas sobre você e você estará protegido dentro da tempestade. Os problemas chegarão, e eu preciso te dizer isso, mas Deus protegerá você como uma galinha protege os seus pintinhos. Veja, e Deus descreve aqui um cenário de caos. Vá comigo versículos 5 e 6. 5, 6 e 7 diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você percebe que é um cenário de caos? Tem 1000 pessoas caindo ao seu lado, 10.000 caindo à sua direita. Tem peste que se move sorrateira nas trevas, tem praga ao meio-dia. Não é uma situação tranquila, não é? É uma situação de extremo caos. E esse é o retrato do mundo que a gente vive. Amigos, esses dias eu estava assistindo um filme de tema cristão com a minha família, e o tema do filme era exatamente esse. Uma criança inocente, de poucos anos de vida, sofrendo de uma doença muito grave. E o pai daquela criança dizia assim: mas como é que Deus deixa acontecer isso com uma criança? Nós vivemos num mundo caótico. E nesse mundo caótico, o mal chega na vida de todas as pessoas, inclusive dos cristãos. Mas o que Deus promete? Volta comigo aqui para o Salmo 91, versículo 8, ele diz assim: Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. É a promessa de Deus. Só que, como isso vai acontecer?
Na vida de quem isso vai acontecer? E parece que Deus estava sabendo que, ao ler o Salmo 91, algumas pessoas o interpretariam de maneira errada, dizendo assim, não, eu vou aqui abrir no Salmo 91 e eu vou receber essa proteção de Deus de qualquer maneira. Não importa o que eu faço, não importa a vida que eu levo, eu vou receber essa promessa de Deus da proteção. Não é isso. Porque depois de Deus descrever o caos e descrever como Ele protegeria, no versículo 9, Ele diz a mesma coisa que disse no versículo 1. Ele diz assim, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio. Você entendeu isso aqui? Ele está dizendo, olha, você só vai olhar o ímpio sendo castigado se você fizer o quê? Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio. Você percebe que ele usa as mesmas palavras, as mesmas metáforas do versículo 1. No versículo 1 diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e se descansa à sombra do Onipotente. Aqui no versículo 9 ele diz, o Altíssimo tem que ser o seu abrigo. Ou seja, mais uma vez o salmista está dizendo que só vai desfrutar desta proteção de Deus no meio da tempestade aquele que está próximo de Deus, aquele que se aproxima de Deus, aquele que luta para não perder a conexão com Deus. É para esses a promessa do Salmo 91. Mas o Salmo continua. Eu quero ler com você agora a partir do versículo 10, diz assim, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. E ele está fazendo uma promessa aqui, uma promessa de Deus, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Mas amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês muito importante. O Salmo 91 não é composto apenas dos versículos 9, 10, 11 e 12. Porque talvez alguém esteja olhando para mim dizendo assim, está vendo, pastor? Aqui tem uma promessa de que nenhum mal chegará à minha tenda, de que nada de ruim me atingirá. Calma, calma, porque esses são 4 versículos de todo o Salmo. Você precisa considerar todo o Salmo 91. Sim, há essa promessa, mas também há aqui o atestado de que problemas chegarão. Veja o versículo 13. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Olha que coisa interessante. Essa pessoa a quem Deus promete livramento, essa pessoa a quem Deus promete proteção, essa pessoa passou por muitos perigos. De pisar o leão, de pisar em uma serpente. O Salmo 91 tem um perfeito equilíbrio para dizer aos cristãos assim, Deus promete proteção, mas às vezes Ele protegerá você não da adversidade, Ele protegerá você na adversidade. Você quer ver isso? Versículo 14, ou melhor, versículo 15, o 14 nós já lemos, ele diz assim, Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Você percebeu aqui a leitura? O versículo 15 diz assim, Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Agora veja o que não está escrito. Não está escrito, e da adversidade o protegerei. Não é isso que está escrito. O que está escrito no versículo 15 é, e na adversidade estarei com ele. Na adversidade. Escuta bem o que eu vou te dizer. A promessa do Salmo 91 não é livrar você da adversidade, é livrar você na adversidade. Você pode se lembrar, por exemplo, dos 3 amigos de Daniel.
lá em Daniel capítulo 3. Deus não protegeu eles da fornalha. Deus protegeu eles na fornalha. Você pode lembrar de Daniel, no capítulo 6, na cova dos leões. Deus não protegeu Daniel da cova dos leões. Deus protegeu Daniel na cova dos leões. A promessa de Deus no Salmo 91 não é livrar você da adversidade, é livrar você na adversidade. Pastor, o senhor está me dizendo que o Salmo 91 fala que problemas chegarão na minha vida? É isso mesmo. E não só o Salmo 91, a Bíblia inteira. Porque nós vivemos num mundo de pecado. E no mundo de pecado, problemas chegam para pessoas boas e para pessoas ruins, para fiéis e para infiéis. Qual é a diferença então, pastor? Se tem problema para quem é fiel a Deus e tem problema para quem não é fiel a Deus, qual é a diferença, qual é a vantagem de ser de Deus? A vantagem, amigos, a vantagem é que na adversidade você tem refúgio e fortaleza. Na adversidade você tem um Pai que coloca suas asas sobre você. E a tempestade está muito forte lá fora, mas você está sob as asas do Pai. A vantagem de estar com Deus neste mundo é que ao passar por problemas, os problemas não esmagam você. Ao passar por adversidades, as adversidades não acabam com a tua fé. E no final, a última frase do Salmo 91 é: eu lhes mostrarei a minha salvação. É como se Deus estivesse dizendo assim no Salmo 91, olha, aqui nessa vida eu vou proteger você na adversidade. A situação vai ficar difícil, eu estarei com você na adversidade. Mas não se esqueça que dentro da adversidade eu estou prometendo você uma proteção agora e a salvação no futuro. O Salmo 91 é só para nos lembrar que este mundo não é justo, que os problemas chegarão, mas que Deus está preparando um lugar muito melhor. Um local onde não tem mais dor, não tem mais choro, não tem mais doenças. Mas até chegar àquele local, nós podemos contar com Deus. Agora, quem pode contar com Deus? Lembra? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então qual é o desafio para mim e para você? O desafio é nunca se desligar de Jesus. O desafio é você manter a sua comunhão com Deus de tal forma que se está tudo bem na sua vida, você tem comunhão com Ele. Mas se as coisas começam a apertar, se as coisas começam a ficar difíceis, você mantém a sua comunhão com Deus. Por quê? Porque você habita no esconderijo do Altíssimo e nada vai abalar a sua fé. Por isso, amigos, vamos orar agora pedindo que Deus nos ajude a nos abraçarmos com Deus e nunca mais nos soltarmos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelas promessas do Salmo 91, mas obrigado especialmente por nos alertarmos que essa promessa, ela pertence àqueles que estão próximos a Ti. Então, Senhor, nos ajuda a nos mantermos próximos de Ti todo o tempo, para que a gente possa ter forças e proteção vinda do céu. Mesmo na adversidade, nunca soltar a Tua mão. Deus, nos protege. Não exatamente da adversidade, mas na adversidade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.